aí, tudo bem? Boas-vindas a mais um guia explicativo. Hoje a gente vai embarcar numa jornada técnica daquelas, super empolgante, explorando a fundo a arquitetura do sistema Insane Queue and Task, ou simplesmente IQT, lá na Unreal Engine. Para quem desenvolve projetos que exigem aquela organização cirúrgica de eventos assíncronos, olha, essa ferramenta é absolutamente essencial. Ah, um detalhe rápido. A nossa análise vai ser toda em português, claro, mas a gente vai manter os termos técnicos originais em inglês, tipo Blueprint e Gameplay Ability System, porque a gente sabe que na hora de programar isso facilita muito a vida, né? Então, bora lá! Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje está bem direto e passa por 5 etapas. A gente começa com uma introdução ao IQT para nivelar todo mundo, passa para os fundamentos da fila, depois a gente vê a implementação em 4 passos, pula para a integração avançada com gás e para fechar com chave de ouro, diagnóstico e síntese. Chegamos na nossa primeira sessão, Introdução ao Sistema IQT. Bora entender como orquestrar esses comportamentos complexos. Porque em jogos maiores, gerenciar filas não é só um luxo, é literalmente a espinha dorsal de tudo que roda por trás dos panos. E é exatamente aqui que o IQT brilha. Ele foi desenhado especificamente para trazer ordem ao caos, implementando sistemas de filas incrivelmente robustos, com integrações diretas para o Gameplay Ability System, o famoso GAS. A grande sacada é pegar aqueles fluxos enormes, cheios de ramificações, e organizar tudo numa sequência perfeitamente encadeada. É tipo montar um quebra-cabeça gigante onde cada peça sabe exatamente a hora de entrar. Mas vem cá, por que a gente precisaria disso na prática? Bom, existem 4 casos de uso principais que provam o valor dessa arquitetura. Primeiro, temos a inteligência artificial, para gerenciar aquelas sequências de comportamentos dos NPCs. Segundo, os sistemas de missões, que te deixam organizar as quests sem criar um emaranhado impossível de código. Terceiro, as simulações em tempo real. E o quarto, que é um verdadeiro divisor de águas, as operações assíncronas. Imagina poder suspender ações com total segurança até que resultados externos sejam confirmados. Fantástico, né? Agora que a gente já sabe o porquê, vamos levantar o capô e ver o como. Seção 2. Fundamentos da fila. Vamos dar uma olhada nos componentes centrais dessa engenharia. Toda essa fundação do ecossistema se apoia em 3 pilares principais. No topo, operando como um verdadeiro maestro, a gente tem o WikitQ, que é o Actor Component que gerencia as tarefas todas. Na esquerda, a gente vê a FIC Queue Item, a struct responsável por empacotar o trabalho, e na direita, a ponte de ligação com o GAS, o nó Wikit Wait for Action, que pausa a execução e fica ali aguardando os eventos. É basicamente um triângulo perfeito de intenção, armazenamento e execução. Agora, o que é de explodir a cabeça nessa parte é a anatomia dessa Struct FIC Item Queue. Olha como ela funciona como um pacote de dados extremamente denso. A informação é toda dividida. Os identificadores centrais definem quem manda na fila ali pela prioridade. O estado e o payload rastreiam a atividade, aceitando qualquer object no campo de user payload. E, obviamente, as gameplay tags ficam escutando sinais vitais, seja de gatilho, sucesso ou falha. É muita eficiência num lugar só. Mas afinal, como o sistema decide quem vai primeiro? A gente tem 3 opções de lógica de roteamento aqui. A padrão é a Priority Order, que é perfeita para IA. Tem também o clássico FIFO, para as missões mais estritas, e o FILO, para aquelas rotinas que podem ser interrompidas. E um detalhe absolutamente crucial: prestem atenção naquelas travas de segurança ali na base. O Bin Ignore Duplicates on Queue simplesmente impede aquela sobrecarga de tarefas idênticas, e o Max Queue Size impõe um limite rígido, ou seja, nada de gargalos. Teoria absorvida? Beleza. Seção 3. Implementação em 4 passos. Chegou a hora de sujar as mãos e ver como quem desenvolve faria isso rodar na prática, passo a passo. Tudo começa no passo 1. Claro, a integração é tão simples quanto adicionar o componente UIQT _Queue a qualquer actor-alvo, tipo um NPC. E a inicialização? Fácil demais. É só puxar o nó Initialize Queue direto no Event Begin Play. Pronto. É um setup super limpo que com certeza poupa horas de dor de cabeça tentando configurar dependências malucas. Aí a gente vai para o passo 2, que é o ponto crucial de injeção de dados. Aqui a gente vê a sinergia perfeita entre criar e enviar. O nó MakeFictQueue Item define a tarefa, que nesse caso está com prioridade 100, e isso flui direto para o nó enQueue Item. O detalhe de ouro está naquele branch ali na direita. Se a fila por acaso bateu no limite ou se recebeu uma duplicata, o sistema bloqueia na hora e retorna false. Isso protege a performance da CPU e evita que o jogo frite a máquina, literalmente. E aí vamos para o passo 3, onde o IQT transfere o controle.
o nó DQElement puxa a tarefa e, dando tudo certo, expõe o nosso pacote de dados. Daqui para frente a gente tem duas rotas principais. A rota A usa o User Payload com um cache para conseguir extrair as referências, já a rota B dispara a Ability Trigger Tag para iniciar um evento lá no GAS. Perceberam a mágica? A intenção foi totalmente separada da execução. Para fechar o ciclo de implementação, o passo 4 traz as ferramentas de manutenção. Porque, convenhamos, um sistema parrudo precisa de bons utilitários de controle. A gente tem nó para remover um item específico, métricas de status para depurar a IA e contar os itens abertos e fechados. E também tem aquelas buscas mega precisas, seja pelo ID da tarefa ou usando uma hash key. Isso dá um controle cirúrgico sobre absolutamente tudo que está pendente na fila. O que nos leva para a nossa seção 4. Integração avançada com GAS. É aqui que o bicho pega e o poder assíncrono do IQT fica evidente, pausando para esperar eventos externos. Sabe aquele código espaguete cheio de delays bizarros e verificações frame a frame que ninguém aguenta mais? Esquece isso. A introdução do nó UIT, Wait for Action, dentro de uma Game Playability, resolve esse problema de forma brilhante. A tarefa suspende a execução com total segurança. Ela simplesmente fica lá, dormindo tranquilamente, aguardando que o sistema transmita a gameplay tag exata de sucesso ou de falha para decidir se segue pela rota verde ou vermelha. Na prática, lá dentro do blueprint, o visual é mais ou menos esse. No nó Activate Ability, a IQT Waits Activate está ditando umas regras bem estritas. Tem um ouvinte para tag de sucesso, tipo ability.event.moveCompleted, e caixinhas marcadas para disparar só uma vez, exigindo correspondência exata. Se o sucesso for ouvido, o fluxo corre direto para o evento customizado da fase de ataque. Se falhar, vai para a limpeza de erro. Fica super legível e modular, sem complicação. E isso ilustra brilhantemente o outro lado da moeda. Quem é que acorda essa tarefa toda? Um gatilho de um sistema externo, tipo um aviso de que o movimento terminou, envia essa informação para o Ability System Component, usando o Send Gameplay Event. O detalhe vital aqui, que está conectado em laranja, é que a Event Tag enviada precisa bater identicamente com a tag definida lá no nó de espera. O eco encontra o ouvinte e a tarefa finalmente acorda. Bom, chegamos na nossa quinta e última sessão, diagnóstico e síntese. Porque a gente sabe, na vida real as coisas dão erro. Então vamos falar de melhores práticas e como resolver esses pepinos. Mas antes da gente sair caçando bug, vamos falar de otimização com 3 regrinhas de ouro. Primeira, domine o User Payload. Pessoal, não encham a struct principal, usem aquele pino para passar um único object de contexto. Segunda regra, usem hierarquias estritas de tags para evitar impasses assíncronos. E terceira, saibam que o coração do IQ lá em C++ tem segurança de thread garantida por uma F-Critical Section. Isso elimina de vez o pesadelo das condições de corrida. Mas e se o jogo travar de verdade? O nosso fluxo de diagnóstico resolve isso de um jeito bem sistemático. Se o sintoma for um item não enfileirado, as perguntas são: o initialize kill foi chamado? O tamanho máximo da fila foi atingido? Se o problema for um desenfileiramento vazio, o lembrete é claro, sempre chame o isQueueEmpty antes de tentar executar algo. E para o temido deadlock, onde a ação de espera fica congelada para sempre, o segredo é verificar a exatidão das tags e garantir que o Ability System Component está referenciado do jeito certo. É um verdadeiro manual de sobrevivência. Para amarrar a história toda, a gente tem aqui a síntese do ciclo de vida do IQT, em 5 estágios cravados. A origem injeta os dados, o gerenciador roteia tudo usando a lógica escolhida, a saída extrai o payload, a suspensão no gás faz a habilidade dormir se precisar, e, finalmente, a resolução termina o processo e libera espaço para o próximo evento. Eu deixo aqui uma provocação para a gente pensar. Sabendo dessa capacidade surreal de separar a intenção, que é colocar na fila, da execução real, como isso poderia escalar e deixar muito mais limpo o próximo sistema complexo de inteligência artificial do projeto de vocês? As possibilidades são literalmente infinitas. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.